Um estudo publicado por pesquisadores de diversos países que evidencia aquilo que o Ministério da Saúde está escondendo de você e os esclarecimentos feitos por Bolsonaro em uma entrevista de hoje. Tudo isso nesse vídeo. Vem comigo. Começando pela entrevista de Bolsonaro. Na manhã dessa quarta-feira, 21 de fevereiro, Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva à rádio CBN, ao mesmo Elielson que entrevistou Lula algumas semanas atrás. Eu trago aqui alguns pontos muito importantes dessa entrevista, pois são coisas que não estão sendo mostradas por grande parte da imprensa brasileira. Primeiro, em relação à narrativa de golpe através do estado de sítio. Elielson fez essa pergunta. O que é um golpe via estado de sítio? Isso eu queria entender porque aquela minuta ali repercutiu e virou famosa, né? Bolsonaro explicou de forma muito clara aquilo que está previsto na legislação e essa explicação por si só já derruba o uso do termo golpe nessa história. O que é estado de sítio? Em 3 situações você pode decretar estado de sítio, né? Uma comoção nacional, guerra ou quando o estado de defesa, que é um remédio menos forte, não surte efeito. Mas para um presidente partir para decretação de estado de sítio, primeiro tem que ter esses componentes. Depois, ele é obrigado a reunir-se com conselhos da República e defesa. Ele é obrigado a ouvir aquelas pessoas. Quem são essas pessoas, entre outras? É o vice-presidente da República, é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, líderes da maioria de minoria da Câmara e do Senado, ou seja, um grupo de quase 20 pessoas no total, que o presidente é obrigado a ouvi-los. Se eles votam favorável, o presidente encaminha para o parlamento o pedido de decretação de estado de sítio. Ou seja, não é o presidente a palavra final é do Congresso Nacional. Mas é claro que, obviamente, para a esquerda brasileira tudo é golpe. Qualquer medida tomada por Bolsonaro é chamada de golpe. Assim como o impeachment de Dilma Rousseff lá atrás foi chamado de golpe, e assim como o possível impeachment de Lula agora também já está sendo chamado de golpe. Bom, depois dessa explicação, Elielson perguntou se essa seria então a tese de defesa. Essa será a tese da sua defesa, presidente? Isso aí é tese jurídica, não tem que discutir. Me surpreende até levar ele para frente esse processo. É um crime impossível. Impossível. Estado de sítio é algo previsto na Constituição. Então, sequer o primeiro passo foi dado, que seria a convocação dos Conselhos da República de Defesa para orientar o presidente se ele levaria avante essa proposta. Não, eu quero repetir aqui. O presidente, depois de ouvir os conselhos, encaminharia para o Congresso Nacional o pedido para decretar o estado de sítio. Se o Congresso fala não, não. Bolsonaro comentou também sobre a declaração feita por Lula sobre Israel, que fez com que Israel declarasse Lula como persona non grata no país e que também configura o crime de responsabilidade que está embasando o atual pedido de impeachment do presidente. E foi uma ofensa, né? Não é gratuita, é uma ofensa criminosa à memória de 6 milhões de pessoas que foram mortos em câmara de gás. E o Lula compara o exército de Israel como o exército nazista. O Israel, eu entendo, tem o legítimo direito de se defender. Por que começou tudo isso? Mais de 1.000 pessoas foram mortas pelo Hamas, que o Lula se nega a classificá-los como terroristas. Um grupo que corta a cabeça de 40 crianças, que bota no micro-ondas na frente das mães, crianças, para ver seu crânio explodido, que estupra mulheres, estupra grávidas, toca fogo nas mesmas, fizeram barbaridade. E ele agora, quando você vê que uma entidade da ONU participou desse ato bárbaro contra o povo israelense, e o mundo resolve não mandar mais dinheiro para essa entidade, o Lula quer mandar mais. Está na contramão dos países democráticos e civilizar todo mundo. Agora, o último ponto que eu trago aqui é uma cena que, sinceramente, nunca vi algo que representasse tão bem aquele tão conhecido cenário de uma pessoa de esquerda falando para uma pessoa de direita. Bolsonaro é autoritário, a direita é opressora, querem implantar uma ditadura no Brasil. E eu, que ao longo de 4 anos, quantas vezes você ouviu falando dentro das 4 linhas, me aponte uma medida minha contra qualquer decisão ou do parlamento ou da justiça brasileira. Presidente, eu queria mudar de assunto. Me aponte uma medida minha contra qualquer decisão ou do parlamento
ou da justiça brasileira? Presidente, eu queria mudar de assunto. Bom, agora vamos para o próximo assunto, que é o mais importante desse vídeo e talvez um dos mais relevantes que eu já mostrei aqui no canal, porque ele evidencia aquilo que o Ministério da Saúde está escondendo do povo brasileiro. Os resultados do estudo que eu vou mostrar aqui são muito importantes, mas em função dessa situação praticamente ditatorial sobre a qual fomos submetidos nesse país, eu preciso substituir alguns termos para que esse vídeo não seja censurado. E para isso, eu preciso da sua compreensão. No Brasil, hoje, não há a possibilidade de se questionar ou de apresentar alguma informação que seja diferente daquilo que foi imposto pelo Ministério da Saúde. Quem já deixou isso muito claro foi Nízia Trindade, que apesar de não ter nenhuma formação na área da saúde, atualmente é a ministra da Saúde do governo Lula. Em que médicos falam que a vacina pode causar mortes, causar, no caso da vacina de Covid, causar miocardites graves. Tudo fake news, sem base científica. Nem mesmo os médicos brasileiros hoje têm a chance de expor o seu posicionamento se ele for contrário àquilo que foi determinado pelo governo. O Ministério Público Federal, atendendo a um pedido de uma deputada do PSOL, abriu uma investigação contra o Conselho Federal de Medicina por ter lançado uma pesquisa para conhecer o posicionamento dos médicos em relação aos pais terem ou não direito de decidir se seus filhos de até 5 anos deveriam ser submetidos à imunização. Aqui no Brasil, aqueles que tanto atribuem aos seus opositores o tal negacionismo científico não permitem que a própria ciência apresente estudos ou pesquisas com um posicionamento contrário àquele que eles já adotaram. Porém, felizmente, em outros países ainda há um mínimo de liberdade para que se estude as possíveis consequências. E eu nem vou entrar aqui no mérito da questão dos lucros das grandes indústrias farmacêuticas, principalmente na situação que nós vivemos nos últimos anos. Afinal, é o sonho de qualquer empresa ter o seu produto sendo de uso obrigatório pela população. E quais são as possíveis relações disso com certas decisões de certos governantes. Eu não vou falar sobre isso, eu vou direto ao ponto. O maior estudo já feito sobre os imunizantes desenvolvidos para combater o vírus que afetou o mundo todo nos últimos anos foi publicado por pesquisadores de universidades e institutos de saúde de países como Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Canadá, Reino Unido, França, Finlândia, China e Estados Unidos. Eu preciso dar aqui os créditos à pessoa através da qual eu fiquei sabendo da existência desse estudo, que é o Gabriel Ferrigno, que sempre traz conteúdos muito relevantes no seu perfil no Instagram. Bom, esse estudo analisou 99.068.901 indivíduos em vários países, sendo que a maioria deles estava nas faixas entre 20 a 39 anos e 40 a 59 anos. De forma super resumida, esse estudo identificou um aumento estatisticamente significativo nos casos de síndrome de Guillain-Barré, de encefalomielite aguda disseminada, de mielite transversa e outras condições médicas neurológicas em determinados períodos após a primeira dose ter sido recebida, e também foi identificado maior risco de problemas cardíacos como miocardite, pericardite, entre outros. Causar miocardites graves. Tudo fake news. São 13 condições médicas diferentes identificadas por esse estudo. Você pode encontrar esse estudo na íntegra em sites como pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, que é um site oficial do governo dos Estados Unidos, ou simplesmente pesquisando pelo título do estudo no Google. O texto está em inglês, mas com o Google Tradutor já dá para entender boa parte do que é apresentado. Agora, por que eu estou dizendo isso? É muito simples. Porque você, cidadão brasileiro, está sendo privado do seu direito de conhecer diferentes posicionamentos científicos em relação a isso. Você está sendo privado do seu direito de, com base no acesso a essas informações, decidir o que é melhor para o seu filho, assim como os médicos brasileiros estão privados de exercer o seu direito e o seu dever de se posicionarem com base no seu próprio conhecimento. Todas essas privações estão sendo impostas por um governo que vende a narrativa de ser defensor da democracia, mas que na prática restringe a liberdade dos cidadãos. Essas privações estão sendo impostas por um Ministério da Saúde, que não é o dono da verdade, mas que age como tal, determinando tudo aquilo que pode ou não pode ser feito ou até discutido no país. Não deixe que essa situação piore ainda mais. Agora você pode pelo menos compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham pelo menos a chance de saber da existência desse estudo, tenham a chance de saber que existe um mundo além do Ministério da Saúde. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.